Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Escrevi esse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana nesse canal, nós vamos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas, compartilhe nosso vídeo, comente, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir. E se você desejar adquirir meu livro para se aprofundar mais nos assuntos, também vou deixar na descrição desse vídeo os links para que você possa adquiri-lo. Hoje vamos falar sobre mais um relato confuso e contraditório da Bíblia. Um relato que mostra o teor lendário da Bíblia Sagrada e prova que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Hoje vamos falar sobre a morte de Judas. Na Bíblia existem dois relatos paralelos que registram esse acontecimento da morte de Judas. Um está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículos de 3 a 10. E o outro está registrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 19. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode analisar com seus próprios olhos e você vai ver as contradições e as incoerências que nós vamos mostrar nesses dois relatos. Repetindo, são relatos paralelos que nos contam o mesmo acontecimento. No relato de Mateus 27, 3 a 10, fica claro ali, você inclusive pode ler na sua Bíblia aí com seus próprios olhos. O relato deixa bem claro que Judas, ele pega aquelas 30 moedas de prata que ele recebeu como pagamento para trair Jesus, mas ele se arrepende profundamente, né? Ele fica com grande remorso e tenta devolver essas moedas para os principais sacerdotes do templo. Só que os sacerdotes não querem saber, falam assim, não, nós não temos nada com isso não. Nós já te pagamos, cumprimos o combinado e nós não vamos querer esse dinheiro não. Então Judas pega esse dinheiro e lança ali nos pátios do templo e sai, né? E vai para um local e ali nesse local ele se enforca. O remorso dele é tão grande que ele resolve cometer um suicídio. Diante desse acontecimento trágico, os sacerdotes resolvem pegar aquele dinheiro que ele lançou ali nos pátios do templo e eles resolvem comprar um campo, né? Um terreno ali e chamar aquele terreno de Campo do Oleiro. Veja bem, pode analisar aí e ler na sua própria Bíblia, né? O relato deixa isso bem claro. Judas lança as moedas do templo e sai para se enforcar. Os sacerdotes, sem saber o que fazer com aquele dinheiro, pegam o dinheiro, compram um campo e chamam esse campo de Campo de Oleiro. Esse é o relato que está registrado em Mateus 27, 3 a 10. Nesse mesmo relato de Mateus 27, 3 a 10, o escritor resolve, diante dessa situação, desse acontecimento, fazer um paralelo com um registro das escrituras hebraicas. E ele afirma, com todas as letras, que esse acontecimento está cumprindo uma profecia que foi feita pelo profeta Jeremias. Isso mesmo, Jeremias. Só que Jeremias nunca falou nada nesse sentido, e nem algo parecido. Na realidade, se você analisar as escrituras hebraicas, o único profeta que fala algo remotamente parecido com isso é o profeta Zacarias, que está registrado no livro de Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13. Só que esse relato de Zacarias não tem nada a ver com o acontecimento futuro, que ia acontecer séculos no futuro. Ele estava falando sobre ele mesmo. Se você pegar a sua Bíblia e ler esse relato de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, você vai perceber claramente que não se trata de uma profecia sobre o futuro, mas um acontecimento
ali com o próprio profeta, na época dele, que não tem nada a ver com a época futura. Então, veja só que gafe enorme comete o escritor do livro de Mateus. Ele quer associar o acontecimento com uma profecia, ele erra o profeta, ele consegue errar o profeta, entendeu? E ainda cita uma passagem que não tem nada a ver com acontecimentos no futuro. Então, mais uma prova clara de que a Bíblia se trata de um livro mitológico, lendário, cheio de incoerências e contradições. Já no relato paralelo de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 19, traz uma descrição totalmente diferente de Mateus 27, 3 a 10. Se você observar na sua própria Bíblia aí, em Atos, capítulo 1, versículo 16 a 19, fala claramente que Judas não devolveu ou lançou o dinheiro ali no templo. Pelo contrário, ele ficou com esse dinheiro para ele, e ele mesmo comprou o campo, e nesse campo ali ele se suicidou. Ele se lançou lá de uma ribanceira, pelo visto, e caiu no chão, e ali até o relato traz detalhes mórbidos, diz que o intestino dele saiu para fora, que foi uma coisa horrível. Então, um relato totalmente diferente do outro relato de Mateus 27:3. Observe bem, né? Lá em Mateus fala que ele jogou o dinheiro no templo. Já em Atos 1, 16 a 19, diz claramente que ele não joga o dinheiro no templo, que ele fica com o dinheiro e ele mesmo compra o campo, e nesse campo ele se mata. Então, vemos aí uma diferença gritante entre um relato e o outro. Agora, para aumentar ainda mais essa confusão, nós vamos analisar agora um achado arqueológico muito importante que foi feito. Ele é chamado de Evangelho de Judas. Os arqueólogos, em 1970, encontraram no deserto do Egito um manuscrito encadernado em couro, e nesse manuscrito ali eles identificaram, né, que era o Evangelho de Judas. O famoso Evangelho de Judas, que até foi citado pelo bispo Irineu de Lyon, no segundo século, que era um evangelho que circulava ali nas comunidades cristãs, no início ali do cristianismo, e que havia um debate muito grande. Algumas comunidades aceitavam esse evangelho, outras não, né? E inclusive o bispo de Lyon, né, que é um dos pais da igreja, inclusive, fez escritos falando contra esse evangelho, incentivando os cristãos a não assimilarem esse evangelho, a não lerem, a não considerarem como um evangelho, né, canônico. Então isso é uma prova de que esse evangelho realmente circulava ali entre os cristãos no início do cristianismo, e que muitos cristãos acreditavam, né, e viviam suas vidas baseadas naqueles conceitos teológicos desse evangelho. E tivemos a grata surpresa de 1970 esse evangelho ser achado, uma cópia desse evangelho, né, que data de 300 anos depois de Cristo. Então foi um achado fantástico, maravilhoso. Os arqueólogos ficaram empolgadíssimos com esse achado. E depois de tantas idas e vindas, esse evangelho finalmente foi estudado, né? E ali traz uma versão totalmente diferente da versão de Mateus e da versão dos Atos dos Apóstolos. Ali, nesse evangelho perdido, mostra claramente que, na realidade, Judas não foi o vilão, ele foi o herói. Ali mostra que Jesus é que pediu para que Judas o traísse, falou que ele ia ser amaldiçoado por causa disso, mas que era para ele não se preocupar com isso, que ele tinha que terminar ali o propósito de Deus nesse sentido, que Deus havia escolhido ele para fazer isso, que era necessário fazer isso, e que precisava de alguém, e que tinha que ser um apóstolo que tinha forte personalidade para aguentar, né, toda a pressão que viria diante desse ato que ele ia fazer. Então, o evangelho de Judas deixa claro que Judas, na realidade, ele fez isso amando de Jesus. E depois da morte, depois Jesus fala para ele que depois que ele morresse, era para Judas ir para o deserto e meditar, fazer meditações, né? E ali, nesse deserto, provavelmente, segundo a lenda, Judas escreve o seu evangelho.
Então veja, nesse evangelho, Judas claramente é perdoado por Deus e é considerado como um personagem importantíssimo no cumprimento, né, dos desígnios de Deus. Agora observe que tamanha confusão, né? Os próprios relatos da Bíblia têm contradições enormes, como eu já expliquei. O relato de Mateus com o de Atos. E agora surge esse novo relato, esse novo olhar sobre o acontecimento, dando uma versão totalmente diferente. Judas, como todos sabem, sempre foi considerado um vilão. Inclusive o próprio nome Judas, no dicionário, é sinônimo de traição. Inclusive, todos os anos, eles fazem festas ao redor do mundo, batendo num boneco com um pau, dizendo que é a malhação de Judas. Veja bem, né? Aquilo ali, na realidade, é um castigo simbólico pelo ato que a maioria dos cristãos considera como um ato traidor, né? Onde ele, através de um beijo, trai o Messias, Jesus, levando ele às mãos dos seus algozes, dos seus carrascos, aonde ele tanto sofre até ser morto. Então Judas sempre foi considerado um vilão. Agora, nesse novo achado que nós falamos aqui, né, que é o Evangelho Perdido de Judas, há uma versão totalmente diferente, né? Ali ele já é colocado como um personagem fundamental no cumprimento ali da vontade de Deus. Ele, apesar de Jesus dizer que ele seria amaldiçoado, ele na realidade é perdoado por Deus nessa nova interpretação, né? Então veja, é um samba do crioulo doido, é uma contradição atrás da outra, digno de realmente um relato lendário, de um mito, né? Todo mito, toda lenda é cheio de contradições, de incoerências, de exageros, de fantasias, e esse relato não é diferente. Inclusive durante a Idade Média, né, Judas sempre foi retratado como vilão, né? Se você observar as pinturas, Judas ali é colocada com traços bem fortes, né? Nariz grande, nariz curvado, traços exagerados, muito associados aos semitas. Inclusive na Divina Comédia de Dante, Judas está ali no último círculo do inferno e é devorado por Lúcifer. Isso mesmo, ele é devorado por Lúcifer. Entretanto, Judas não foi o único apóstolo a trair Jesus, segundo os próprios relatos que estão na Bíblia. Todos os outros apóstolos também traíram Jesus. Naquela ocasião, todos eles fugiram, né? Não deram nenhum apoio. Inclusive Pedro traiu Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele traiu Jesus. Ele negou Jesus, né, diante das pessoas. As pessoas falavam, você era o que estava com ele. Ele falava na cara dura, não, eu nem conheço esse homem, né? Isso não é uma traição? Você negar o seu mestre? Então, se a gente olhar por esse ângulo, todos os apóstolos, de alguma forma, traíram Jesus. Mas, alguns religiosos falam assim, não, mas eles se arrependeram, né? Bom, Judas também, segundo o relato, se arrependeu. E foi o que mais se arrependeu. Porque, segundo o relato de Mateus, ele chegou até a cometer suicídio. Tamanho era o remorso que ele tinha. Então, se formos analisar por esse ângulo, né, todos eles traíram e todos eles se arrependeram. Inclusive Judas foi o que teve um arrependimento maior, porque, segundo o relato, ele foi consumido por um remorso enorme que o levou a cometer suicídio. Além disso, se analisarmos pela razão e pela lógica, se Jesus tinha que morrer, se isso fazia parte do plano de Deus, né, e era necessário que alguém o traísse, né, no caso foi Judas, então Judas, na realidade, ele foi fundamental na execução do plano de Deus, não é mesmo? Raciocínio para você ver, né? Se Jesus tinha que morrer, não tinha. Esse era o plano de Deus. Alguém precisava traí-lo. Esse alguém, ele era fundamental para que esse plano acontecesse, para que o propósito de Deus acontecesse. Visto que Deus, segundo a Bíblia, é um Deus onisciente, sabe tudo, ele já sabia de tudo, né? Então não haveria como, né, Judas sair ou
não fazer isso, né? Provavelmente, segundo a teologia bíblica, né, inclusive tem muitos religiosos que defendem isso, Judas já estava predestinado a fazer isso. Não havia como ele sair disso, não havia como ele negar fazer isso. Falar assim, não, eu não vou trair, porque isso já fazia parte do plano de Deus. Se é assim, se analisarmos dessa forma, Judas foi fundamental para a execução do plano de Deus. Então, como considerá-lo um traidor? Olhando por esse prisma, o Evangelho de Judas traz a versão mais razoável, até mais razoável do que os registros de Atos, do capítulo 1, e de Mateus, capítulo 27. Mas, independente de qual relato seja mais razoável, a questão é que essas contradições, essas incoerências, demonstram claramente que esses relatos são mitos, são lendas, né? E foram escritos por homens, como eu, como você, pessoas que cometem erros, né? Registram coisas equivocadas. Então, isso é uma prova clara de que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Isso deixa claro que a Bíblia é um livro comum, escrito por homens, né? Nós vemos contradições enormes, vimos aqui nesse vídeo as diferenças do relato de Mateus 27 para Atos capítulo 1, são totalmente diferentes os relatos, né? Relatos falando do mesmo evento, né? Então isso é uma prova clara de que realmente homens é que escreveram, homens como eu, como você, que erram, que contam histórias equivocadas, né? Então você veja bem, se esses historiadores estivessem testemunhando um crime e chegassem para o delegado, cada um contando uma versão totalmente diferente, qual seria a conclusão do delegado? Não, isso é mentira, isso aí, vocês estão inventando isso aí. Um conta de um jeito, outro conta de outro jeito totalmente diferente, né? E ainda surgiu esse achado arqueológico, o Evangelho de Judas, que já lança uma outra versão totalmente diferente, aumentando ainda mais a confusão, né? E é uma coisa tão esculachada, né? As contradições são tão visíveis, que até no relato de Mateus nós vimos, ele tenta relacionar o acontecimento com uma profecia, cita o profeta errado, fala que é Jeremias, que na realidade Jeremias nunca falou nada sobre as 30 moedas de prata no caso. O profeta, o único que fala alguma coisa parecida é Zacarias, e um acontecimento que tem a ver com o próprio Zacarias, há séculos atrás, que não tem nada a ver com o futuro, ele não estava fazendo profecia nenhuma sobre o futuro. Então, tudo isso, todos esses fatores, todas essas evidências são provas contundentes de que esse relato é um relato mitológico, é uma lenda, cheio de contradições e incoerências, né? E mais uma prova de que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Bem, esse era o assunto que nós íamos considerar hoje. Desejo felicidade a todos e até o nosso próximo vídeo.